Agora sim, né? A reunião do NUP iniciada, fica na nuvem, depois eu consigo subir. Eu estava justamente lembrando, né, a quantidade de conteúdo que a gente conseguiu gerar nas atividades do NUP, nos eventos virtuais, nas próprias aulas da graduação, que eu tenho tentado dar o maior acesso possível ao conteúdo que eu gravei de maneira remota, lá da minha sala no escritório, para justamente poder trazer o maior número de pessoas possível para esse debate que eu considero fundamental, que eu considero importante. Então, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, né, o que é o NUP? Quais são os seus propósitos? Quais são os seus objetivos? A nossa ideia é estabelecer um foro permanente de debates. Independentemente, né, do momento que nós estivermos no período letivo, acadêmico, independentemente do vínculo que vocês tenham com a Universidade Federal do Paraná, seja na graduação, na pós-graduação, ou até como participantes da comunidade externa, a ideia é que o NUP possa ser um espaço para a gente discutir temas afetos ao direito penal, ao direito processual penal, à política criminal, à criminologia, vinculadas, né, à criminalidade empresarial, à criminalidade econômica. O que nós temos visto é que há um embrião, né, um projeto de novo sistema penal, diferente do sistema penal tradicional, ou que pelo menos tem a pretensão de ser diferente do sistema penal tradicional, que tem um viés seletivo e punitivista dentro de uma relação de classe. A criminologia crítica, a política criminal, já há muito tempo, a partir de uma leitura marxista, identificaram que o direito penal, né, é uma superestrutura ligada à manutenção do status quo. Então, ele tem por objetivo a difusão da ideologia dominante da sociedade, a ideia de fazer justamente reforçar a proteção daqueles valores que são caros ao modo de produção capitalista e à estrutura empresarial de empresa, e uma maneira de você corrigir, em alguma medida, essa expressão que a criminologia traz, domesticar e docilizar aqueles que, de algum modo, desviam desse sistema. E por isso que o direito penal tende a ser tão repressivo, com a classe explorada, com o proletariado. A gente vai ver isso, né, nos crimes contra o patrimônio, toda a criminalidade referente à política criminal de drogas. Esse é a maneira pela qual o nosso sistema age. Agora, como que a gente consegue explicar esse novo processo em que a classe política, justamente aquele substrato mais poderoso dentre a classe dominante, passou a se ver como alvo da repressão penal? Como é que as pessoas que estão lá no 1% do PIB, grandes dirigentes empresariais, famílias proprietárias de grandes grupos econômicos, de repente se viram também alvos dessa persecução estatal? Será que há um novo modelo penal que se institui, voltado justamente à repressão contra esses poderosos? Será que é necessário um novo modelo de processo penal que também dê conta de lidar com esse tipo de macrocriminalidade econômica e empresarial? São muitos os temas que surgem aqui para o nosso debate. Em 2020, nós fizemos uma série de discussões e os temas que lá foram selecionados foram todos temas clássicos do direito penal. A gente estudou legalidade, tipicidade, autoria, participação, questões relativas ao dolo, questões relativas à culpabilidade. A gente trouxe para dentro da nossa discussão temáticas relativas à parte geral do direito penal. Em 2021, com o NUP já em velocidade de cruzeiro, o que nós fizemos? Selecionamos temas especiais, que na verdade não foram escolhidos por mim,
a partir desse momento, eles foram escolhidos por vocês. A gente fez uma série de enquetes, né, no Instagram. A nossa rede do NUP é muito ativa nas redes sociais. E aí vocês indicaram temas que gostariam de estudar. Então, a gente estudou responsabilidade penal da pessoa jurídica, aspectos processuais da responsabilidade penal da pessoa jurídica, estudamos direito penal e criptomoedas, crimes contra o sistema financeiro, né, contra o mercado de capitais. E o mais legal é que o NUP ganhou vida própria nesse meio tempo. Para além dos nossos encontros mensais de sábado, que são tradição, já são de lei, eu falei mensais, eu falei semanais de novo, né? Encontros mensais. Parece, né, que o professor está querendo intensificar a agenda de encontros, mas é ato falho. A gente passou a desenvolver outras atividades. No ano passado, nós tivemos uma atividade que a gente chamou de monitoria dentro do NUP. Até porque a nossa ideia é trazer estudantes de todos os anos, de todos os períodos da graduação. Muitos de vocês, né, eu estava falando agora há pouco com a Maria Isadora, né? A Maria Isadora, que sequer iniciou o curso de Direito, ela acabou de ser aprovada no vestibular, está naquele semestre 0, mas já descobriu a existência do NUP, já se interessou e já veio para cá. Você, por exemplo, e vários outros que eu ainda vou conhecer, só vão vir a ter direito penal a partir do 2º ano da faculdade. Então, tem uma série de conceitos, uma série de categorias que a gente considera basilares, fundamentais para começar, né, enfim, que são pressuposto para a gente entender muitas das coisas que nós estamos tratando aqui na disciplina, nesses encontros, né? Então, a ideia era pegar os alunos do 5º, do 4º ou até do 3º ano, para que eles organizassem encontros e eles mesmos apresentassem, ensinassem para os alunos mais novos algumas questões, digamos, mais fundamentais para auxiliar na compreensão dos temas que a gente discute aqui. E foi uma experiência super bem sucedida. O pessoal trouxe convidado, vieram magistrados, advogados, promotores, professores. Foi uma oportunidade super legal, que a parte mais legal é que eu não tive ingerência nenhuma sobre isso. Isso foram os próprios alunos, os coordenadores discentes do NUP que desenvolveram. Então, a ideia, como foi uma experiência bem sucedida, seria a gente manter isso para esse ano, e aí eu vou permitir que vocês se organizem, indiquem quais são os temas que vocês consideram mais importantes, quais são os temas que têm mais necessidade, para a gente justamente poder organizar esses encontros dentro de uma agenda, né, para permitir que os nossos próximos encontros mensais aos sábados sigam funcionando bem, né, com essa boa dinâmica de troca de experiências que a gente tem tido aqui. Para além disso, o NUP ele também tem um aspecto muito interessante de iniciação científica. Eu agora, para esse ano letivo de 2022, consegui cadastrar um novo projeto de pesquisa junto ao Departamento de Direito Penal e Processual Penal. Esse projeto de pesquisa também está registrado junto ao programa de pós-graduação em Direito aqui da nossa casa. E a ideia é que, a partir do próximo edital de iniciação científica, vocês e, claro, todos os alunos da casa possam inscrever projetos em direito penal econômico, para a gente poder desenvolver essa pesquisa de maneira institucional dentro da nossa casa. Mas o mais legal de tudo isso, né, justamente em vista do estímulo ao desenvolvimento acadêmico, técnico, científico, e principalmente porque eu considero essa a nossa matéria-prima no direito, a redação, a palavra escrita de vocês, todos os meses o NUP publica uma coluna no Migalhas. O Migalhas é o maior portal jurídico da internet no Brasil. O modelo dele é um modelo sem igual no mundo, é uma iniciativa super bacana, ele existe já
há mais de uma década, e a diretoria do Migalhas, o conselho editorial do Migalhas, eles nos autorizaram e concederam ao nosso grupo uma coluna mensal. A gente deu o nome de informação privilegiada, um trocadilho aqui com o crime do uso indevido de informação privilegiada do insider trading, justamente porque a informação que a gente produz aqui dentro do nosso núcleo né, busca ser algo de qualidade superior. E esses artigos são escritos todos os meses por vocês. A gente já vem mantendo essa coluna com textos convidados ao longo do ano, mas a ideia e a gente inclusive vai ter um texto agora publicado na próxima semana, está aqui conosco a doutora Isabela Maria Stocco, que é advogada, mestranda na Universidade Estadual de Ponta Grossa, escreveu um texto super bacana sobre a aplicação de medidas cautelares patrimoniais às pessoas jurídicas no processo penal. Então, uma temática que tem absolutamente tudo a ver com com o nosso estudo e principalmente com as pesquisas que eu venho desenvolvendo mais recentemente aqui na faculdade. Ele vai ser publicado na nossa coluna na semana que vem. Mas a ideia é que, a partir de maio, a gente reabra a nossa dinâmica que a gente vinha mantendo no ano passado, em que vocês possam participar de um processo seletivo, submetendo textos da autoria de vocês, para que a nossa coordenação de publicação do NUP possa selecionar e publicar esses textos, né? Todos os meses a gente seleciona apenas um, porque a nossa coluna no Migalhas é mensal, sem prejuízo de que outros textos que sejam submetidos venham a ser publicados no final do ano, no nosso boletim anual de pesquisa do NUP. Nós tivemos um boletim publicado ano passado, ele está disponível hoje na internet, ele está hospedado hoje no site do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, é uma instituição parceira nossa, né, aqui representada pelo seu vice-presidente, professor Marlos Arnes de Oliveira, aqui conosco, um dos maiores advogados, eu ia dizer do Paraná, mas não seria justo, do Brasil, sem sombra de dúvidas, doutor Marlos, a sua presença muito nos honra aqui, e eu agradeço a parceria com o nosso Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Então, para vocês terem uma ideia, né, do que a gente já publicou, do que a gente já produziu aqui dentro do NUP, acessem o site do IBDPE, acessem o nosso boletim que está lá disponível, www.ibdpe.com.br, e entrem no Migalhas, acessem a coluna Informação Privilegiada, para poderem ver os textos que estão publicados lá. A gente teve, inclusive, o texto inaugural do ano passado. Isso que é legal, né, da nossa dinâmica. Foi publicado pelos nossos coordenadores discentes, né, o doutor Lorenzo Ottobelli, já é egresso aqui da faculdade, o doutor Leandro Ozemer, que em breve será egresso da faculdade, mas continuará conosco, pois recém admitido no nosso programa de mestrado da Faculdade de Direito, que foi justamente sobre compliance em clubes de futebol. E o tema, né, por se tratar de um tema novo, um tema pujante, hoje, por conta da Sociedade Anônima de Futebol, esse é o tema do momento no direito desportivo, com uma perspectiva criminal. Várias pessoas tiveram interesse, eu fui procurado pelo diretor de compliance do São Paulo Futebol Clube, que nos levou a organizar um evento justamente sobre isso. Então, esses temas, essas publicações, elas instigam o debate, fazem com que as pessoas leiam, pensem, reflitam, né? Isso pauta justamente as nossas atividades aqui. Então, no NUP, os protagonistas são vocês. Até porque toda essa história de NUP, ela começou porque a gente tem uma série de grupos na nossa faculdade, alguns deles mais tradicionais, que existem já há mais de uma década, que visam a participação dos nossos e das nossas estudantes em competições de julgamento simulado, os chamados moot courts ou moot trials, né? Que são próprios da experiência principalmente americana, né? Mas também a inglesa. Essas competições são muito legais porque elas colocam os estudantes competidores no papel protagonista de causídicos,
Eles atuam como promotores de justiça, procuradores da República, advogados constituídos, para realizar a atividade que nós desempenhamos todos os dias nos tribunais, com casos de altíssima complexidade. Pelo menos a minha experiência, e o NUP já participou em 2 edições da competição brasileira de Direito Penal e Processo Penal, que é organizada pelo Instituto de Ciências Penais, o ICP, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os casos que eles desenvolvem não perdem em absolutamente nada em termos de complexidade, em termos de teses, matérias discutidas, com os grandes casos nacionais da Lava Jato e de outras operações que eu e vários outros colegas já tivemos a oportunidade de atuar, né, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, em Curitiba e Brasil afora. Então, são casos da complexidade com que a maioria dos estudantes normalmente não tem contato, nem mesmo nos seus estágios. Então, isso permite realmente que vocês possam assumir o protagonismo, e o NUP teve uma participação belíssima no ano de 2020. Né? Nós, inclusive, levamos o troféu de melhor oratória na primeira edição da competição. Na segunda edição, nós já participamos com 2 equipes. Uma delas recebeu premiação de melhor memorial escrito, o melhor trabalho escrito do Brasil, e a outra equipe foi classificada até a semifinal. Terceira melhor equipe do Brasil é do NUP, é da Federal do Paraná. Então, a ideia é a gente justamente conseguir manter esse altíssimo nível de qualidade. E, por isso, a ideia seria a gente reeditar um projeto que nós desenvolvemos no auge da pandemia, quando estava todo mundo meio perdido, sem saber para onde ia, sem saber o que fazer, que foi a nossa competição interna de direito penal e processo de direito penal econômico, na verdade, da UFPR, em que os nossos alunos, participantes do NUP, se organizaram em equipes e puderam competir entre si com convidados de altíssimo nível. A nossa final aqui na UFPR, ela foi julgada por 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, conhecido por aí como Tribunal, aspas, da Lava Jato. Um dos desembargadores, desembargador João Pedro Gebran Neto, foi o relator de todos os casos da Lava Jato. A desembargadora Salise Monteiro Sanchotene, doutora em Direito, hoje membro do CNJ, representando toda a magistratura federal, também participou do julgamento, né? E o desembargador Fernando Quadros, além de também integrar, né, o TRF da 4ª Região, ele já esteve, inclusive, no Supremo Tribunal Federal em auxílio de ministro. Então, a gente consegue trazer gente muito bacana para vocês conhecerem, interagirem, né? Os nossos convidados são sempre nomes nacionais. Mas para esse ano de 2022, né, daqui a pouco eu apresento a nossa proposta de cronograma para vocês, a gente está fazendo algo novo, algo diferente. Além de manter esses projetos que já deram certo no passado, e para isso a gente conta efetivamente com a participação de cada um de vocês, nós agora decidimos transformar o NUP também em projeto de extensão. Então, eu imagino que vários de vocês tenham participado da seleção. As inscrições elas se encerraram ontem, né, sexta-feira, às 11h59, e a ideia é que, ao longo da próxima semana, que é uma semana curta, né, por conta da Semana Santa, e da semana seguinte, que também é uma semana curta por conta do feriado de Tiradentes, eu possa sentar e conversar com vocês, né, a gente possa fazer aí algumas reuniões. Vocês estão vendo, né? Eu tenho gostado do Zoom, porque eu acho que ele funciona. E tem um bichinho aqui. Eu tenho gostado do Zoom, porque eu acho que ele funciona. E a ideia é a gente conversar, eu poder entrevistar e explicar, né, o que é a atividade desse projeto para vocês. Mas a nossa ideia é, né, que, além dessa atividade de interlocução com os tribunais,
né, dos julgamentos simulados e da interação, da integração com outras faculdades, né, e eu fico lembrando aqui, mesmo de maneira virtual, né, a aproximação que nós fizemos, por exemplo, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, o grupo Poticrim, coordenado pela professora Kate Saboia, com a Universidade Estadual de Londrina, que também se tornou, né, uma grande interlocutora nossa, Universidade Federal da Bahia, enfim, a gente pôde fazer contato, se aproximar a Estadual do Rio de Janeiro, né, que foi também estadual ou federal, agora não me recordo, estadual, né, do professor Diogo Malan, ele é professor das duas, então eu me confundo. Né, a gente pôde fazer justamente essa aproximação. Eu fico imaginando na edição da competição do ICP agora em 2022, que, ao que tudo indica, será finalmente presencial lá em Belo Horizonte, né? A gente poder interagir com essa turma toda. Então, esse é um dos vieses do projeto de extensão, mas, digamos, o meu principal projeto e a minha principal dedicação agora para 2022, e por isso que eu preciso de voluntários colaborando, inclusive eu soube ontem, recebi e-mail da PROEC, nós fomos contemplados com uma bolsa extensionista para o nosso projeto, então, além de selecionar os voluntários, eu também selecionarei um aluno ou uma aluna bolsista para esse projeto, justamente para organizar um curso ofertado pelo NUP, mas para profissionais do jornalismo, que fazem a cobertura de casos que envolvem direito penal econômico, mas que, por tantas vezes, cometem deslizes, atrapalhos na hora de divulgar, né, o rito correto do processo. Então, a ideia é a gente sentar com jornalistas e estudantes de jornalismo, vamos falar com o nosso curso de comunicação social aqui da Federal do Paraná, vamos falar com grandes veículos, eu já fui procurado pelo G1, já fui procurado pelo Estadão, para a gente trazer essa turma junto conosco, e ouvir deles, né, para a gente não ficar pensando o que é importante para eles, eles nos dizerem o que eles querem saber da gente, para a gente poder fazer, né, esse curso com eles, que vou contar, que eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente organizar. Então, o NUP esse ano, ele vai ter bastante coisa, né? Encontros mensais, trabalhos acadêmicos, iniciação científica, a monitoria, né, em que os alunos mais adiantados vão ajudar os alunos em início de curso, a nossa competição, e aí a ideia é que vocês se organizem, montem as equipes que vão participar conosco, né, para a gente poder trabalhar, e toda a nossa atividade extensionista, que leva o conteúdo que a gente produz, desenvolve aqui na Faculdade de Direito, para além das colunas da Praça Santos Andrade. Esse é um dos meus principais objetivos para 2022. Então, antes da gente prosseguir, eu apresentar para vocês o cronograma do ano e a gente fazer uma brevíssima discussão aqui a respeito do texto que eu passei para vocês, de autoria do professor Décio Franco Davi, queria saber de vocês, se alguém quer fazer alguma consideração, fazer alguma pergunta. O nosso formato aqui em anfiteatro, ele não ajuda muito esse modelo. Preferiria que a gente tivesse sentado numa roda, mas por conta da quantidade de pessoas e por conta de eu precisar fazer a transmissão aqui pelo telão, o anfiteatro acaba ajudando um pouquinho melhor. Mas, enfim, o microfone está à disposição de qualquer um de vocês. Não sei se alguém quer perguntar, ou, enfim, essa não é a hora de ser tímido. Então, para quebrar um pouco o gelo, eu vejo que tem várias pessoas que estão vindo pela primeira vez, pelo menos presencialmente, só para a gente fazer a apresentação rápida aqui, daqueles que estão aqui e estão na coordenação do NUP, se puderem vir adiante, à frente se apresentar. Eu só? Pessoal, bom dia. Eu sou o Lorenzo, estou no NUP aí já fazem 3 anos. Agora, como o professor disse, me formei no ano passado, aí sou um dos egressos da pandemia.
Já advogo faz mais de um ano, mas continuo sempre bastante ativo aí, porque eu sei que o NUP é uma das atividades mais importantes que a gente pode ter para coadunar a academia e também a experiência prática. Então, aproveitem bastante aí esse momento que a gente proporciona. Oi, gente, eu sou a Gabriela Serena, eu estou no 3º ano da Faculdade de Direito e eu vou falar uma coisa que foi fundamental para mim no 1º ano da faculdade, que foi o NUP. O NUP foi onde eu me encontrei, eu sempre falo isso para todo mundo, que foi onde eu me senti em casa, que eu me senti num ambiente onde eu estava conseguindo aprender o que era direito penal, com pessoas que queriam te ajudar, e isso foi essencial e foi fundamental para a gente continuar, sabe? Continuar, principalmente na pandemia, que foi um momento em que a gente ficou bem separados, né? Ficamos bem distantes, mas ao mesmo tempo conseguimos manter aqui um vínculo muito bacana. Bom dia, pessoal. Meu nome é Milena, sou do 4º ano de diurno aqui da faculdade. Faço minhas as palavras da Gabriela. Desde o começo da faculdade eu vi o pessoal fazendo parte de vários grupos e eu via que não tinha um grupo que era para mim, do que eu gostava de estudar e tal. Então, quando surgiu o NUP, eu fiquei muito feliz e logo comecei a participar. Então, como vocês viram pelo que o professor apresentou, das atividades do grupo, tem bastante coisa legal para fazer. Então, participem, porque realmente vale muito a pena. Bom dia, gente. Meu nome é Maria Vitória. Eu estou no 5º ano, quase me formando. Faltam 4 semanas. A gente está contando bastante nos dedos. Enfim. E, assim, realmente acabo repetindo, né, os meus colegas. O NUP foi um lugar em que eu me encontrei. Eu fazia estágio na área criminal. Mas a atividade acadêmica, teórica, ela acrescenta muito na perspectiva profissional e também no próprio viés acadêmico, né? A gente acaba produzindo muito. Eu faço parte da coordenação de publicação, então o que o professor falou sobre a questão do migalha, se vocês tiverem alguma dúvida, podem tirar comigo, WhatsApp, e-mail, o que vocês preferirem, e já convido desde já vocês se inscreverem para a seleção de artigos, que é muito importante, e realmente traz uma reverberação assim, para os profissionais do direito e na academia muito grande. Oi, pessoal, me chamo Ana Júlia, eu sou do 2º ano. Assim como as meninas, eu também digo que o NUP é um grupo maravilhoso. Eu sempre falo que é o que eu mais gosto da faculdade, porque são experiências incríveis, a gente tem uma orientação muito boa, é um ambiente que tem vários alunos interessados e que sabem muito, que querem te ensinar, que querem te ajudar. E todos os eventos são muito legais. Podem vir falar comigo quando vocês quiserem, eu fico à disposição. Bom dia, meu nome é Júlia, eu também sou do 2º ano diurno. Gostaria de convidar vocês também a participarem de todas as atividades do NUP. Eu entrei no NUP em 2020 como caloura, então as aulas de monitoria no ano de 2021 para mim foram essenciais, são muito boas, muito bacanas, e qualquer coisa estou à disposição. Bom dia, meu nome é Leandro Emer, eu sou coordenador do NUP também. Junto com o Pedro, a gente chegou no professor Lucchesi para ir à fundação do NUP. A partir, assim como a Maria Vitória e como o Pedro também, eu estou no último ano da faculdade. A partir do 2º semestre, estarei aqui no mestrado. E o que eu diria, que as outras pessoas não disseram ainda, é que o NUP abre muitas portas para a gente, tanto para relações pessoais quanto para relações profissionais. Relações pessoais eu digo porque aqui no NUP eu conheci a minha melhor amiga, que é a Maria Vitória, que se tornou minha melhor amiga por conta do NUP. Eu sempre tive uma necessidade, enquanto graduando, de encontrar alguém que conseguisse, que se eu quisesse discutir 1 da manhã algum tema sobre direito penal, porque eu estava viajando sozinho, assim, e eu não achava, ninguém queria conversar comigo, a Maria Vitória era essa pessoa doente que nem eu, e para conversar sobre essas coisas. E também o Lorenzo, que foi meu primeiro amigo da faculdade, acabou me acompanhando nisso, o Pedro também, que foi sempre meu amigo. E relações profissionais, porque vocês acabam tendo contato com muita gente boa, o próprio professor Lucchesi,
ele abre muitas portas para a gente. O próprio o Dr. Marlos, como o professor disse, é um dos maiores advogados aqui do Brasil. Então, vocês criarem essas relações é muito importante, porque vocês acabam conhecendo as pessoas que são referências, as pessoas com quem vocês, em quem vocês podem buscar um espelho, enfim, se inspirar. Eu acho que além de tudo que foi falado, é muito importante enxergar o NUP como uma oportunidade de construir relações tanto pessoais quanto profissionais. Oi, pessoal. Meu nome é Pedro Nunes, do 5º ano. E, bom, em complemento ao que o pessoal falou, eu acho que o que destaca o NUP, especialmente dentro do viés aqui da universidade, que, bom, as aulas de graduação de penal, as tópicas, todo mundo vai ter, mas o conteúdo que a gente oferece aqui, e eu falo isso especialmente depois de percorrer quase toda a faculdade, o Lourenço pode confirmar, o pessoal que está mais para o final, é que a gente, principalmente por meio do professor Luquezzi, consegue trazer um conteúdo que a gente só vai ter acesso com pós-graduação, a gente só vai ter acesso com uns cursos de especializações, enfim. E especialmente esse ano a gente vai trazer ainda mais pessoas, ainda mais nomes, nomes grandes do cenário, e, enfim, para justamente dar esse passo a mais na nossa formação. Mas eu acho que eu queria enfatizar o NUP, claro, a gente tem esse viés em que nós, alunos, ficamos, de certo modo, mais passivos, de prestar atenção, de ficar na aula, participar dos encontros, mas se vocês realmente querem fazer parte do NUP e realmente querem desfrutar de tudo que tem para oferecer, participem ativamente das outras modalidades que a gente traz aqui. O que eu quero dizer façam parte da competição. A competição ensina muito, muito, muito. Escrevam artigo para as colunas, porque isso vai ser um diferencial, de verdade, na formação de vocês. Então, acho que essa é a mensagem que a gente queria deixar. Eu queria dizer, Pedro, que nada do que o NUP faz seria possível se não fosse realmente a participação estudantil, né? O Leandro é o grande culpado dessa história toda, ele que me procurou, ele era meu aluno em TOP, que eu acho, em 2019, e ele veio com essa ideia e, enfim, eu acabei comprando a ideia e nós fomos agregando gente. E para o NUP poder fazer tudo aquilo que ele faz, ele depende da participação de vocês. Então, como vocês estão vendo, né, o Lourenço já é formado, o Leandro, o Pedro, a Maria Vitória estão se formando, né? Daqui a pouco a Milena vai estar no 5º ano, então a gente precisa renovar, né, essa turma que está toda aqui conosco, porque a gente precisa realmente da participação de vocês. Então, pensem nisso, participem, e quem sabe no que vem sejam vocês aqui se apresentando para a nossa próxima turma do NUP. Uma coisa importante que o professor acabou falando e que eu acho que encaixa é que o NUP ele não é engessado. Vocês têm a oportunidade de propor alguma coisa, propor o que vocês quiserem. Vocês têm uma ideia, chega na gente, conversa, chega no professor, conversa, porque a gente sempre está aberto a fazer alguma coisa nova, novas ideias e, enfim, novas formas de passar conteúdo ou de estudar o conteúdo também. Sempre o professor Luquezzi também sempre foi muito aberto a ideias novas e é uma característica do professor, né? Valeu, Leandro, muito obrigado. Então, gente, fica aqui mais uma vez meu agradecimento a vocês. Se quiserem, fiquem à vontade para se sentarem. E conversando com eles, né, nas últimas semanas, a gente está programando esse encontro já faz bastante tempo. A gente estava muito ansioso. Foi hoje porque precisava ser hoje. Né? Sábado que vem é feriado, no outro sábado também é feriado, aí a gente entra na última semana de aula e a gente precisava retomar as nossas atividades. Mas o que nós montamos em termos de cronograma para os nossos próximos encontros? Deixa eu só puxar aqui o meu drive, porque a impressora de casa não funcionou. Então, se quiserem já anotar na agenda, a gente vai ter encontros nos dias 14 de maio, 11 de junho, 9 de julho, 13 de agosto, 3 de setembro,
15 de outubro e a gente encerra dia 19 de novembro. Para cada um desses encontros, como a gente teve hoje, sempre vai ter um texto base para a gente discutir. A ideia é que vocês todos leiam o texto, venham preparados para debater o texto, tragam as suas perguntas, porque pelo menos 2 de vocês vão ter que apresentar esse texto para o resto da turma. E mais, vocês vão apresentar esse texto para algum convidado, algum grande especialista sobre o tema, que vai ser, que a gente vai trazer aqui para o NUP, para participar como debatedores. A gente já tem aqui alguns nomes confirmados, por exemplo, para o mês que vem, 14 de maio, o nosso primeiro encontro, um dos temas que foi selecionados na enquete que a gente fez, foi o tema da obstrução de justiça. Obstrução de justiça é o nome que é dado a uma conduta que hoje está prevista na Lei 12.850/2013, que é a Lei das Organizações Criminosas. Hoje, você integrar ou fazer parte de uma organização criminosa é em si um crime, e qualquer pessoa que haja no intuito de embaraçar ou obstruir a investigação pelas autoridades dessas organizações criminosas, responde com uma mesma pena altíssima, que, se não me engano, é 2 a 8 anos, né? É uma das penas mais altas do nosso ordenamento jurídico, pelo menos aquelas que a gente lida no âmbito do direito penal econômico. Então, esse foi o tema que foi recém-desenvolvido agora pelo Dr. Ivan Zonta, que é mestre em Direito pela Federal do Paraná, meu sócio no escritório. Ele vai trazer para vocês, vai indicar um texto para vocês apresentarem. E ele se dispôs a vir debater esse texto com vocês. A partir desse ano, depois que defendeu a dissertação, o Dr. Ivan prometeu ser mais assíduo nos nossos encontros do NUP. E aí a gente vai fazer essa discussão a respeito da temática da obstrução. Nós já temos convidados, por exemplo, no dia 11 de junho, confirmou o professor Décio Franco Davi, que é o autor do texto que vocês estudaram hoje. Ele vem para trabalhar conosco a criminalidade e a política criminal aplicada em direito penal econômico. Então, como que a gente consegue relacionar o direito penal econômico com aquilo que acaba sendo o primeiro contato do estudante de direito com a área criminal, que são as aulas de criminologia, daqueles de vocês que estão no 2º ano, são alunos da professora Cati, do professor Rachid, do professor Francisco, ou já foram, por exemplo, do professor Bacila. Como que a gente consegue trazer todos aqueles conceitos aqui para o direito penal econômico? Nós vamos ter um encontro para falar sobre bis in idem e a chamada multiplicidade sancionatória, como é que funciona nas diversas esferas de repressão, nas diversas esferas de sanção, a coincidência, a incidência múltipla e simultânea dessas formas de repressão estatal. A gente costuma ver isso, por exemplo, no direito penal tributário, que além de você ter uma atuação por parte da Receita, você também tem uma atuação punitiva. Isso funciona no âmbito do direito concorrencial, o CAD trabalha para sancionar práticas como cartel, como dumping, práticas anticoncorrenciais, mas em que também há uma atuação estatal. E, principalmente, estava discutindo isso agora essa semana com um colega advogado no âmbito do direito ambiental. Vocês só vão ter ambiental no 5º ano da faculdade, mas tem uma série de coisas legais que a gente pode ver aqui, como a questão do processo administrativo ambiental para imposição de multa, que acaba funcionando simultaneamente. Antes da conclusão do processo ambiental, a gente já tem denúncia sendo oferecida pelo Ministério Público para lidar com questões referentes ao crime ambiental. Então, eu fiz um convite, ainda não temos a convidada confirmada para esse encontro, mas assim que ela tiver aceitado o nosso convite, eu informo a vocês. Para o encontro de agosto, nós vamos retomar um dos temas clássicos aqui do nosso grupo, que é o estudo da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Esse é um tema que é muito caro a nós aqui na Faculdade de Direito da Federal do Paraná, porque o nosso professor Paulo César Busato, que é o nosso decano na área do direito penal material, esse é um dos seus temas de predileção no estudo
do direito penal. Nós já fizemos discussões no ano passado, no ano retrasado sobre isso. Eu tenho uma visão um pouco diferente, que eu gosto sempre de apresentar a vocês. Mas a gente vai ter textos e o nosso convidado para debater vai ser justamente o Dr. Marlos, está aqui conosco, para conduzir a nossa discussão. E a gente termina, né, setembro, outubro e novembro, com outros 3 encontros, convidados aqui a confirmar, mas para falar sobre colaboração premiada e como que funciona, né, a investigação até chegar à colaboração premiada nos crimes econômicos. Vamos falar sobre questões bem técnicas e teóricas, sobre concurso de crimes, né, e outros conflitos normativos no âmbito do direito penal e do direito penal econômico, que a gente está lidando com uma complexidade muito grande de normas, é um pouco o tema da nossa discussão hoje pela manhã, e terminaremos falando sobre prisão. Né? Ano passado a gente falou sobre medidas cautelares que incidem, né, sobre os bens do acusado, e agora vamos falar sobre medidas que incidem sobre o seu corpo, sobre a sua pessoa. A nossa ideia é trazer uma magistrada federal para falar desse assunto. Então, a gente, né, colocou esses temas para a nossa discussão, eles vão guiar os nossos trabalhos e as nossas publicações aqui ao longo do ano. Mas, como eu vim dizendo e como os nossos alunos também já colocaram, o NUP não se resume a isso. As nossas atividades elas são constantes e quem quiser procurar algo para fazer terá muito o que fazer, porque o nosso trabalho aqui ele é incessante. Então, para a gente passar agora à nossa temática introdutória, né? Já fizemos a apresentação do que é o nosso grupo e como que ele funciona. Vamos falar um pouquinho sobre direito penal econômico, que foi o texto que eu selecionei para vocês. Eu escolhi um trechinho breve, né? Até para não colocar uma carga de leitura muito pesada para o primeiro encontro, mas eu selecionei ali também um trecho um pouco maior para quem eventualmente quisesse aprofundar. Mas para a gente falar do que é o direito penal econômico, qual é o conceito, né? Esse foi um tema que a gente tratou lá atrás, em 2020, quando recebemos o professor da USP, o professor Luciano Anderson de Souza, aqui no nosso grupo, que ele trouxe um texto muito legal do professor Kaufmann. E agora a gente traz um texto caseiro, né? Um texto ele já deve ter sido professor de alguns de vocês, que é o professor Décio Franco Davi. Então, eu pergunto se alguém que leu o texto gostaria de falar um pouquinho sobre o que achou, compartilhar conosco um pouco das suas conclusões. Não sei se a gente tem algum voluntário. Nessa hora todo mundo desvia o olhar, né? Ninguém quer... Eu não vou falar com o Pedro porque ele estava viajando semana passada. Milena, quer falar um pouquinho do texto para nós? Não? Tem certeza? Leandro. Vamos lá, vamos dar um exemplo aí, Leandro. Quer falar? Tá bom. Tem alguém, gente? Gabriela. Vamos lá. Aí, Ana Júlia, obrigado. Por favor. Eu não vou falar propriamente sobre a parte obrigatória, mas eu li do texto complementar aquela questão que ele fala sobre a criminologia. Eu achei muito interessante que nas nossas aulas a gente teve uma introdução uma base só sobre a parte do Erving Goffman, e é muito interessante ver como esse livro tem uma influência no desenvolver do direito penal econômico, né? E eu achei super legal ter contato com esse conhecimento, com essa perspectiva e já ter uma compreensão melhor de como as coisas foram se formando. E seria isso. Confesso que eu não vi certinho qual foi o trecho destacado, mas essa obra do professor Décio é muito boa para trazer a questão sobre se tem uma lógica diferente que funciona
no processo penal econômico das distintas, das demais áreas, né? Porque não é um ou outro autor que já tentou trazer essa perspectiva e que tem muito sentido na atualidade, né? A professora Regina Helena Lobo da Costa, inclusive, traz bastante essa questão sobre o expansionismo do direito penal econômico, e dentro desse cenário que o professor trouxe no início da aula sobre essa mudança de responsabilização do 1% e tudo mais, a gente vê que não... Na verdade, a gente questiona, né, se a gente pode aplicar a mesma lógica, por exemplo, para um tribunal do júri, para o processo econômico, para um tráfico de drogas, para um delito econômico. E do que eu me recordo, o professor Décio, ele traz vários autores que dão essa perspectiva, por exemplo, não sei, o direito penal de segunda velocidade, né? E a questão que fica, acho que é justamente essa, né? Debater se a gente tem se o direito penal econômico pode ser diferenciado do direito penal, né? Se a gente tem um processo penal econômico que teria, por algum sentido, mais ou menos princípios, mais ou menos garantias, enfim, eu acho que esse é o ponto central do debate que o professor traz. Legal, são duas questões super bacanas que foram trazidas tanto pela Ana Júlia quanto pelo Pedro. Quer dizer, de onde vem toda essa discussão, né, do estudo da criminalidade dos poderosos, né, o chamado, hoje meu colarinho é preto, mas o chamado crime do colarinho branco, né, em contraposição aos crimes do colarinho azul, né, que é uma expressão que os americanos usam para se referir entre quem trabalha, né, dentro de uma sala de escritório e quem trabalha no chão da fábrica, né? Então, seriam esse estudo que a gente pode, né, remeter lá ao Edwin Sutherland, que foi quem primeiro se propôs o estudo do crime do colarinho branco, como que isso funciona, né? Qual é a explicação, porque a explicação da criminalidade, isso era um ponto que eu ia colocar lá no início, e o Décio certamente vai falar mais sobre isso para nós no encontro de junho, sempre foi uma questão da exclusão social, né? O crime, ele é um fato social normal, é um fato que ocorre em toda a sociedade, sempre que haverá uma regra, haverá uma transgressão a essa regra, e isso sempre se coloca a partir de um critério de exclusão, né? Quem não participa das dinâmicas da sociedade sente-se compelido a, de algum modo, transgredir, e isso explicaria boa parte da criminalidade, mas isso não explica a criminalidade econômica, não explica a criminalidade de quem está hiper inserido na sociedade, né? As pessoas que frequentam os lugares mais exclusivos, que estão, de algum modo, relacionadas com outras pessoas poderosas, não há exclusão alguma, né? Não há nada que justifique isso sobre uma perspectiva tradicional. Então, como que a gente explica, né, essa quebra do dever normativo, essa busca, né, por ganhos ilícitos? Então, esse é um ponto legal, né? E é um ponto que realmente está lá no texto do Décio. Da mesma forma, e eu chegaria nisso ao final do encontro de hoje, mas o Pedro adiantou, e acho que para nós é o tema mais importante, né? Seria a minha conclusão ao final da aula. Será que a gente pode falar numa especialidade do direito penal econômico? Será que ele é um ramo diferente do direito que o direito penal? Será que o processo penal econômico ele tem o que a gente chama uma epistemologia própria? Será que ele tem bases, pressupostos, princípios, né, uma teoria à parte daquilo que a gente aprende, né, nos bancos da faculdade? A gente passa 3 anos estudando direito penal aqui na faculdade. Teoria do crime no 2º ano, teoria da pena no 3º ano, e no 4º ano a gente estuda crimes em espécie, né, aspectos específicos de várias espécies delitivas distintas. A gente passa mais 2 anos estudando processo penal, né? No 4º ano a gente estuda a trilogia estruturante do processo penal, o que é jurisdição, o que é ação, o que é processo, como que operam as regras processuais penais, quais são os princípios fundamentais que orientam toda essa estrutura,
para no 5º ano, em processo penal B, a gente estudar como é que o processo funciona, quais são as morfologias processuais, como que o processo se inicia, como que ele se desenvolve, como é feito o julgamento, como são os recursos. Isso que a gente passa, né, são 4 anos da faculdade, mas são 5 disciplinas distintas para estudar, né, o funcionamento do nosso sistema como um todo, para além das disciplinas tópicas optativas, em que a gente aprofunda temáticas específicas. Haveria algo diferente no direito penal econômico daquilo que a gente aprende normalmente no curso regular da faculdade? Essa é uma questão importante. É uma questão que a gente está discutindo, por exemplo, na minha atual disciplina tópica, o Pedro, inclusive, é monitor da turma, que a gente está falando repercussões processuais da criminalidade econômica. Teve um texto do professor Misael França, da Federal da Bahia, que me pôs a refletir sobre essa questão, tanto é que a gente está ofertando essa disciplina em conjunto com eles lá em Salvador, fazendo encontros periódicos também pela telinha do Zoom. E estamos chegando à conclusão que, bem, eu não vou dar spoiler do final do nosso encontro, mas o que eu queria conversar um pouquinho de manhã agora com vocês, para a gente poder preparar essa discussão que vem ao final do nosso encontro, é justamente o que é direito penal econômico. Qual é o objeto do nosso estudo aqui? Então, em vez de perguntar quem leu, quem não leu, vamos tornar a dinâmica mais produtiva. Quem está vindo ao NUP pela primeira vez, puder levantar a mão. 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Por que vocês vieram? Qual que é a expectativa? O que vocês acham que vocês vão encontrar aqui? O que vocês vão aprender de diferente? Vou começar por você que está começando agora. O que você espera aprender aqui no NUP? Primeiro que eu sempre me interessei por essa parte acredito que o direito tem isso, não só na parte penal, né? Mas de dar as medidas certas e cabíveis àquilo que foi feito. Afinal, se não tivesse discussão, seria totalmente certo, totalmente errado. Então, isso é o que me interessa na parte penal, e eu sempre tive interesse flertando de longe com a parte econômica. Então, quando eu vi que juntava a parte penal de dar, digamos, as medidas certas, cabíveis, aquilo que foi transgredido, que feriu a lei de algum modo, e pegasse a parte econômica, eu imaginei que tratasse de crimes econômicos mesmo, isso envolvendo pessoas jurídicas, empresas, né? Então, eu imagino que o nosso objeto de estudo seja justamente esses crimes, né? E como a gente consegue, sob essas perspectivas que o professor trouxe, né? Além da sala de aula, entender melhor aquilo que está acontecendo ao nosso redor também, que eu acredito que a importância do estudo, justamente, da gente estar aqui, é se desenvolver mais nessa parte. Legal, obrigado. Vamos lá, deixando a pergunta até um pouco mais objetiva. Quando eu falo em direito penal econômico, no que vocês pensam? A Maria Isadora já falou, empresa, pessoa jurídica, isso que acontece ao nosso redor. Eu imagino que esteja falando de Lava Jato e outras operações como essa, mas assim, se eu falo em direito penal econômico, alguém arrisca, assim, do que nós estamos falando, o que vocês imaginam? Qual que é a imagem que isso evoca na cabeça de vocês? Bom, eu estou bem nova na faculdade, mas também eu já entrei no direito querendo, flertando também com essa área da criminologia, das penalidades, dos abusos também. E o que eu espero, assim, do NUP é um aprofundamento na parte da como essa criminologia influencia também na economia. Então, eu acho que, para mim, agora, o que o NUP significa seria isso, mas eu também estou muito aberta a conhecer diversas outras áreas que estão dentro do NUP, né? É isso, desculpa, eu tô nervosa. Como que é o nome? Beatriz, obrigado, Beatriz. Mais alguém quer acrescentar algo? Isso é muito legal, porque ainda que haja, né, você pega, por exemplo, o professor Carlos Martínez Burran Pérez, lá na Espanha.
Há uma pretensão, é um dos manuais mais completos de direito penal econômico da empresa, de dar uma sistematicidade e uma cientificidade própria para o direito penal econômico, mas ela é uma das coisas mais difíceis de definir que a gente possa imaginar. O professor Décio, no trecho que eu selecionei, né, conceito de direito penal econômico do texto dele, deixa eu só abrir aqui, ele traz uma série de... Ele traz, digamos, uma série de propostas de conceitos diferentes. Então, ele trazendo aqui o texto do Klaus Tiedemann, ele coloca 4 abordagens possíveis diferentes para o que a gente poderia estar falando quando a gente fala de crime econômico. Por exemplo, na primeira concepção, a gente tem aqui, direito penal econômico, os delitos econômicos são delitos patrimoniais puros, com complexidades processuais. A gente pensar, tudo aquilo que envolve, de algum modo, economia, patrimônio, pode ser trazido para dentro do direito penal econômico, mas desde que ele tenha alguma pretensão de complexidade um pouco maior. Então, a gente está lidando com estruturas mais organizadas. Vamos pensar no fenômeno criminal puro, assim, o suprassumo da nossa legislação penal. Nosso Código Penal ele é dividido em uma série de títulos a partir, né, da classificação do bem jurídico, objeto de proteção penal, e ele começa, por exemplo, com a tutela da pessoa. Então, ele vai criminalizar condutas contra a vida, condutas contra a integridade física, condutas contra a liberdade, e ele vai passar no seu título 2º, a partir do artigo 155, a falar de delitos contra o patrimônio. Ele vai falar do furto, vai falar do roubo, da extorsão mediante sequestro, vai falar de crime de dano, vai falar de propriedade intelectual, de proteção da marca, proteção da terra, né? Proteção da propriedade privada. E todo crime contra a propriedade privada, ele inerentemente terá um componente econômico. Afinal de contas, a gente está lidando ali justamente com a inversão da posse. Alguém que não tem busca retirar a força ou sorrateiramente algo de alguém que tem. É uma disputa de caráter patrimonial e que ela vai possuir inerentemente um componente econômico. Mas esses crimes, que, como eu mencionei, eles são o que tem maior incidência hoje nos nossos fóruns criminais. Curitiba hoje tem 13 varas criminais de competência geral, né, na sua justiça estadual comum, e a maior parte dos delitos que são julgados lá são crimes ligados, né, a essa criminalidade patrimonial, que possui aspecto econômico, mas não possui uma complexidade. A gente está lidando ali com condutas praticadas por um único autor, contra uma única vítima, muitas vezes ligadas à subtração de um único bem. Alguém furta uma bolsa, alguém furta um celular, alguém rouba uma carteira, alguém rouba um carro, alguém promove o desvio de uma carreta que transporta mercadorias. Isso tem componente econômico, mas não atinge uma complexidade de modo a demandar um estudo específico. Por outro lado, tem um outro delito que tem um componente econômico gigantesco, e diria até que ele tem um componente macroeconômico gigantesco, porque boa parte da balança comercial do mundo hoje é regida por esse delito. O artigo 33 da Lei 11.343, 2006, define o crime de tráfico de drogas. E nada movimenta a economia mundial tanto quanto o tráfico de drogas. O mercado clandestino do crime de drogas, ele excede o PIB da maior parte dos países ocidentais. São trilhões e trilhões e trilhões de dólares que são comercializados ali. A economia do crime de tráfico é uma economia bastante complexa, né, que a gente tem um extrato. Pena que eu não estou com o quadro de giz, eu teria que tirar de lá, não vale a pena, mas costuma dizer que ele funciona em formato de ampulheta. Você tem de um lado do espectro, né,
uma população campesina responsável pela... Que bom que o doutor Ivan comprou mais. Me dê um minuto. Som e A. Então, você tem de um lado a população campesina responsável pelo cultivo, pela colheita de boa parte dos insumos da matéria-prima que servirão para a produção da droga, e esse lado da produção ele vai afunilando cada vez mais. São menos, né, em quantidade, e, portanto, é um mercado mais concentrado, aqueles que trabalham no refinamento e na produção da droga em si. Quem recebe e distribui, né, é uma incidência ainda maior, e aqueles responsáveis por atravessar essas drogas do local, né, na periferia do mundo, onde ela é produzida, para os grandes centros comerciais, onde ela é distribuída e vendida, são pouquíssimos. Né? Pegue a série Narcos, por exemplo. Né? Quantos Pablos Escobares existem no mundo? Né? Não saberia dizer quantos, mas certamente são muito menos do que aqueles que estão lá produzindo o cultivo. Quem cultiva, portanto, né, extremamente pobre, e isso vai se afunilando até chegar nos magnatas responsáveis pelo tráfico de drogas. E, de repente, eu falo que é uma ampulheta porque você tem um funil aqui, e, de repente, ele começa a crescer para o outro lado da distribuição. Você tem os grandes magnatas responsáveis por fazer toda essa logística, isso distribui, né, para os grandes traficantes que promovem justamente toda essa distribuição. Isso vai chegando no traficante, aquele que comercializa a droga para o consumidor final. Né? Em grande dimensão, pobres porque são vários explorados por quem está no centro disso. Então, imaginem essa totalidade do mercado, tudo isso movido por interesse econômico. Né? Você tem, de um lado, a população campesina, de um lado, a população marginalizada, favelada do tráfico de drogas, e, né, grandes magnatas, né, moradores de condomínios de luxo, nessa posição central. Por que a gente não costuma trazer essa discussão para o âmbito do direito penal econômico? Por que o tráfico de drogas, o tráfico internacional de drogas, ele fica alheio a essa discussão? Né? A gente tem estruturas complexas, estruturas processuais complexas, isso tem um componente patrimonial e econômico muito grande, mas por que a gente não costuma não lidar com isso? Né? Eu vejo muitos advogados que dizem, não, com tráfico eu não lido. Né? Talvez por conta do componente da violência urbana, né? Que é intrínseca. A criminalidade econômica tende a não ser violenta, ou pelo menos ela tende a não ser declaradamente violenta com o emprego de armas ostensivas. Né? Não saberia dizer a que ponto não há, né, alguma forma de violências nessas grandes estruturas, mas somente dizer que esse componente econômico seria suficiente para delimitar a nossa disciplina, ele não basta. Né? Há quem diga também, e aí vem a segunda concepção do Tiedemann, que teria uma concepção criminológica baseada muito na obra do Sutherland para explicar, né? Assim, quem são os poderosos, quais são os crimes que eles praticam, né? O que é o crime econômico, e acaba ligando muito isso a uma questão de abuso de confiança. Essa é uma questão legal, mas o abuso de confiança ele vai existir em uma série de crimes. Né? Ele talvez seja um dos grandes componentes da atividade delitiva, você confiar algum interesse, a proteção de algum interesse a alguém, e haver uma violação disso. Né? O próprio crime de homicídio, quando a gente vai pensar ele numa perspectiva omissiva, ele está justamente ligado numa quebra de dever que normalmente se deposita numa condição fiduciária, né? numa condição de confiança. Então, esses conceitos, né, ele vai trazer aqui a terceira e a quarta perspectiva, que elas, em alguma medida, se confundem, que é a conceituação jurídica dogmática, porque o
o delito econômico seria conceituado pela natureza supraindividual dos bens jurídicos tutelados. Se a gente for pensar que a criminalidade de drogas, ela tutela o bem jurídico da saúde pública, né, como um bem jurídico difuso, supraindividual, a gente acaba não tendo aqui propriamente uma aderência. Esse é um conceito que não se resolve, né? Da mesma forma, dizer que o direito penal econômico ele é conceituado por intermédio dos instrumentos das relações empresariais como objeto de proteção, ele vai arrolar, ele vai vincular isso à terceira, mas em alguma medida não são conceitos precisos. E aí começa a investigação do Décio, ele faz uma bela revisão bibliográfica em que ele traz a posição de vários autores em busca, primeiro, de um conceito mais restritivo do que seria direito penal econômico. Quando ele se dá conta que o conceito restritivo acaba excluindo demais, ele passa em busca de um conceito amplo. E nós chegamos à conclusão ali ao final que direito penal econômico, na verdade, é o que a gente entende por direito penal econômico. Por isso que eu perguntei, o que vocês imaginam, né, quando a gente fala em direito penal econômico? Porque isso está muito mais ligado ao que nós vamos atribuir como econômico, portanto, objeto do nosso estudo, do que a partir de uma definição ex ante que é colocada a partir de algum critério conceitual objetivo. A nossa é uma disciplina, portanto, em busca de uma epistemologia própria, que a gente acaba dando conforme a gente foca o nosso interesse naquilo que a gente quer estudar. Então, eu já fiz isso várias vezes, eu não sei se tenho tempo para fazer isso, mas a gente pode contar uma breve historinha do direito penal econômico no Brasil, que tem o seu início lá em 86, governo Sarney, com a Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, a Lei 7.492 de 86, que regula a atividade bancária. A gente tinha uma economia ainda pior do que a gente tem hoje, né? Os dados por mês de março que a gente atingiu a maior média inflacionária desde do Plano Real, né? Não sei se a gente está perto daqueles tempos difíceis, mas, bem, quem viveu aqueles tempos sabe que era ainda mais difícil do que hoje. E a ideia era justamente a da proteção do sistema financeiro que, saindo recente de uma ditadura militar, ainda tinha um sistema muito fechado. A ditadura, para além de todos os seus defeitos na violação dos direitos humanos e da redução da democracia, ela fechou as fronteiras do Brasil para o resto do mundo. O Brasil era uma ilha isolada. O produto brasileiro, mal e mal, era exportado, e produtos importados não poderiam entrar, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. Privilégio, né, protecionista, nacionalista dos interesses brasileiros que retrocederam o nosso desenvolvimento econômico em muitas décadas. Então, a nossa política era uma política protecionista e a ideia era, de algum modo, regular a nossa balança comercial e impedir, com um processo de reabertura das fronteiras brasileiras, que somente veio a se concretizar no governo seguinte, do Fernando Collor, que tem todos os defeitos possíveis e imagináveis, mas algo de bom foi feito, que foi a reabertura das fronteiras brasileiras, impedir que houvesse um escape de recursos do Brasil. E aí criou-se uma política de criminalização da evasão de divisas. Na época, o sistema bancário também era muito mais inflado do que a gente tem hoje. Hoje, eu consigo pensar em 5 ou 6 instituições bancárias, né, bancos comerciais múltiplos. Agora, com o surgimento das fintechs, né, do Nubank, Banco Inter, Banco Original, a gente começa a ter uma abertura um pouco maior, mas se você for pensar em banco que tem agência na rua, você consegue contar nos dedos de uma mão quantos existem. Naquela época, final dos anos 80, havia muitos mais bancos ligados justamente a essa ideia de reabertura brasileira que davam oportunidade de crédito e financiamento. E como eram múltiplos os agentes, múltiplas também eram as fraudes, e havia, né, toda uma tendência à criminalização das fraudes nas gestões, na gestão das instituições financeiras. Né? Essa é um pouco a toada da Lei 7492 de 86. E para nós, né, e eu sempre digo que nós falarmos disso no estado do Paraná, nós falarmos disso em Curitiba,
é muito sintomático, porque aqui foi justamente o epicentro desse novo modelo de combate à criminalidade que se inicia na década de 90. Por conta de nós estarmos numa região de tríplice fronteira, lá no oeste do nosso estado, com a Argentina e com o Paraguai, por conta de uma das grandes obras da ditadura militar, foi a construção de uma usina hidrelétrica binacional, um joint venture do governo brasileiro com o governo paraguaio, a construção de Itaipu, que levou uma série de trabalhadores brasileiros para lá, inclusive, por conta de uma maior qualificação, trabalharem no lado paraguaio, mas morarem no Brasil, que tinha um índice de desenvolvimento econômico maior, precisariam, de algum modo, encontrar uma maneira de disponibilizar os seus recursos, ganhos no Paraguai, no Brasil, e para que eles pudessem utilizar o que eles ganhavam e tinham de capital brasileiro, né, para o seu sustento no lado paraguaio. E o Banco Central, por conta disso, lá em 69, né, ainda na época da construção e do início do Itaipu Binacional, editou uma carta circular de número 5, que permitiu a criação de contas bancárias que você pudesse fazer saque em outra moeda que não a moeda corrente nacional, né, que não em... Eu não lembro se na época eram cruzeiros ou qual que era a moeda nacional na época, em 69, mas que se pudesse depositar isso num valor no Brasil ou em qualquer outra moeda e utilizar esse recurso fora do Brasil, principalmente em dólar, né, que por conta da desvalorização do Guarani no Paraguai, acabava sendo a moeda de uso corrente lá. E essa conta tinha uma finalidade nobre, que era permitir que esses trabalhadores, que aqueles dirigentes pudessem justamente utilizar os seus recursos naquela região fronteiriça. Mas, como tudo aquilo que é criado para o bem, né, alguém sempre identifica um desvio na finalidade do uso daquelas contas, e elas passaram a ser utilizadas por operadores financeiros que gostariam de escapar à fiscalização do governo brasileiro e enviar recursos para fora, sem passar pela autoridade central do Banco Central. Então, essas contas eram emprestadas para agentes que vieram a ser conhecidos como doleiros. Eles realizavam a atividade de dólar-câmbio. E o que é a atividade de dólar-câmbio? Ela é uma atividade de confiança. É aquilo que a comunidade sírio-libanesa, muito presente naquela região da Tríplice Fronteira, chamava de hawala, que em árabe significa confiança. Você depositava, entregava o seu recurso a um desses agentes, um desses operadores, ele localizaria uma conta fora do Brasil, e a partir da simulação de negócios jurídicos, esse dinheiro continuava no Brasil, mas era encaminhada para uma outra pessoa que tinha interesse, eventualmente, em repatriar um recurso internacional, e ele gerava uma disponibilidade de recursos fora do Brasil. Então, em vez de eu mandar dinheiro para uma conta minha fora, eu entregava dinheiro, sei lá, para a Ana Júlia. A Ana Júlia tinha uma pessoa, né, o Pedro, que queria trazer para o Brasil, ela passava para o Pedro, encontrava uma outra pessoa fora do Brasil, né, a Beatriz, que jogava dinheiro numa conta minha lá fora. Então, o doleiro não era alguém que tinha, de fato, a ingerência sobre esse recurso, ele era, na verdade, um belo de um organizador de planilha. Né? Na época não tinha bem o Microsoft Excel, mas ali nos microcomputadores XT 386 da época, você mantinha os dados e sabia que recurso ia da onde, o que era de quem, né? E faziam essa operação. Essa operação constituiu o crime de evasão de divisas e acabou sendo utilizado como uma maneira, né, de tentar ocultar recursos de origem ilícita, né, a prática de lavagem de dinheiro, inclusive recursos originários do narcotráfico, do financiamento de organizações terroristas, e houve, portanto, uma política criminal imperialista dos Estados Unidos, né, que buscava, de algum modo, que todos os países vinculados, né, à sua aliança econômica e militar, países que integraram, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que instituíssem em suas legislações para continuarem aliadas aos Estados Unidos políticas de repressão ao narcotráfico. Isso está muito claro, eu já mencionei a série Narcos, né?
mas essa política lá está muito clara, quer dizer, quando eles vão caçar o Pablo Escobar na Colômbia, não é o governo colombiano que quer caçar o Pablo Escobar, é o DEA, né, uma agência federal americana que está lá fazendo aquela caçada, e há todo esse compromisso, a regulação de atividades de organizações criminosas, de lavagem de dinheiro, a partir de uma série de tratados internacionais que o Brasil, na década de 90, veio assumindo, né, e criminalizou. Então, por conta de nós termos, à época, um banco oficial do estado do Paraná, sediado aqui em Curitiba, mas que operava muito na região de Foz do Iguaçu, o Banestado, o Banco do Estado do Paraná, né, que por operar no mercado nacional e internacional com essas contas que de algum modo violavam o sistema financeiro nacional, foi instalada aqui, na Marechal Deodoro, uma força-tarefa para investigar o uso dessas contas que eram utilizadas por doleiros para remeter recursos clandestinamente para fora. Essa força-tarefa do Ministério Público Federal ficou conhecida como a Força-Tarefa CC5, e muitos dos agentes que a gente vê hoje ainda dos noticiários, né, responsáveis pela apuração de delitos no âmbito federal, já faziam parte daquela força-tarefa. O doutor Januário Paludo, o doutor Carlos Fernando, o próprio doutor, né, que agora já não é mais procurador da República, ele pediu exoneração, o doutor Deltan Martinasso Dallagnol, todos eles integraram aquela força-tarefa CC5 e apresentavam as suas demandas perante a 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba, que tinha sido recém-especializada por uma autorização do Conselho de Justiça Federal e por uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para julgar crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro. Naquela época, juiz federal responsável pela 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba, que depois, numa reorganização das varas federais, veio a ser denominada 13ª Vara Federal de Curitiba, era um juiz federal jovem, doutor em Direito pela Federal do Paraná, doutor Sérgio Fernando Moro. Então, esses personagens da época do caso Banestado são os mesmos personagens que depois vieram a protagonizar os episódios da Operação Lava Jato. O caso Banestado ele serviu de grande aprendizagem para o modo de investigação das condutas delitivas, né? Identificaram um dos maiores doleiros daquela época, que foi o senhor Alberto Youssef, que já operava a conta CC5, e naquela época fez um acordo de colaboração premiada, identificando quem eram os dirigentes do Banestado, que haviam utilizado os seus préstimos para enviar recursos clandestinos para fora do Brasil e autorizar o uso dessas contas indevidamente. Com a diferença que, no caso Banestado, ainda não havia uma série de medidas de investigação de organizações criminosas que somente passaram a existir no ano de 2013, e principalmente por não haver uma adequada compreensão por parte da Justiça Federal Paranaense a respeito dos limites do uso da interceptação telefônica como medida investigativa. A interceptação telefônica ela existe desde 96, pela Lei 9.296. Ela exige, evidentemente, que as decisões que autorizem a interceptação dessas telecomunicações, ela seja bem fundamentada e seja por um período restrito, né? Você só pode interceptar alguém por 15 dias, e as renovações devem demonstrar qual é a necessidade de manter a renovação desse período, e isso não foi bem observado, né, em muitas dessas operações, de modo que, anos depois, o Superior Tribunal de Justiça, o próprio Supremo Tribunal Federal veio a anular a maior parte dessas ações penais do caso Banestado. Mas isso rendeu um grande aprendizado para os advogados de Curitiba, né, que à época era quem atuava nesses casos, para os membros do Ministério Público Federal, que aprenderam com os seus erros e melhoraram a maneira de investigar, e pelo próprio magistrado que, à época, presidiu, né, essas ações penais e que foi quem determinou a realização de medidas que depois vieram a ser reconhecidas ilegais. Só que o direito penal material ele também mudou nesse período. A gente está falando de uma legislação de 86. Né? Depois dele veio Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária,
a Lei 8.078 de 90, se não me falha a memória. Não, 8.172. Enfim, a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, que é da década de 90. Nós tivemos uma lei de crimes ambientais, que é uma discussão muito interessante se ela integra ou se ela não integra o direito penal econômico. O professor Luciano Anderson, da USP, entende que não. Eu vou explicar para vocês por que eu acho que ela pode vir a fazer parte aqui da nossa discussão. A legislação de lavagem de dinheiro, de 98, né? A maior repressão aos crimes contra a administração pública, né? Os crimes de corrupção, que em tese não fazem parte do direito penal econômico, mas por dizerem respeito à estrutura de Estado, né, e ao recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos, que interfere na prestação de serviços públicos, interfere, né, em termos macroeconômicos no Estado brasileiro, acabou sendo trazida para dentro, né, do estudo acabou sendo trazida para dentro do estudo do direito penal econômico, embora, né, fica a dúvida se eles são crimes econômicos em si. E, principalmente, a partir de 2013, com duas legislações fundamentais, que é a Lei Anticorrupção, que não é uma lei penal, mas ela coloca, né, a corrupção de agentes públicos na centralidade do debate público. A gente estava ali, né, poucos meses antes do início da Lava Jato, mas já havia uma demanda popular muito grande pela repressão à criminalidade por agentes estatais. Tanto é que, vocês são jovens, mas certamente vão se lembrar, que em junho de 2013, a população foi à rua, né, movida em grande parte pelo movimento Passe Livre em São Paulo, reclamando contra o aumento da passagem de ônibus na ordem de 20 centavos. E as pautas foram levadas à rua, foram tamanhas, que isso acabou gerando uma invasão no Congresso Nacional em Brasília, algo que nunca tinha sido visto antes no Brasil, e que pressionou os parlamentares para aprovação de duas legislações, né, que à época eram defendidas pelo Ministério Público Federal como sendo fundamentais para o combate à criminalidade, digamos, macroeconômica, né? Uma delas, portanto, a Lei Anticorrupção, que estabelece medidas, né, de prevenção da corrupção dentro de estruturas empresariais, com sanções administrativas e civis, e a Lei dos Crimes Praticados por Organizações Criminosas, que define o que são as organizações e principalmente estabelece medidas de investigação para essas organizações criminosas, dentre elas e principalmente a colaboração premiada, que já existia desde a década de 90, lá na Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, mas que não tinha um procedimento, não tinha um regramento, era uma coisa que não era bastante incipiente, embora tenha sido utilizada, né, no acordo de delação premiada do Alberto Youssef no Banestado. Foi a Lei 12.850 de 2013, ambas as leis sancionadas pelo governo Dilma Rousseff, que, atendendo a esse clamor, a essa demanda social, acabaram por permitir, né, a criação de um ambiente fértil para que a Operação Lava Jato nascesse e se desenvolvesse uma operação, enfim, sem igual no mundo. Ela começa com uma investigação muito pontual, né, investigando ali atos de corrupção dentro da Petrobras, até que a partir de 2 acordos de colaboração premiada, ela permite a identificação de vários agentes políticos e, posteriormente, agentes empresariais envolvidos na prática, né, de fraudes à licitação, obtenção de vantagens indevidas junto ao poder público, peculato, e principalmente o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, corrupção, né, que fez com que, na operação do juízo final, fossem alcançadas as maiores empresas de infraestrutura do Brasil, justamente aquelas empresas empreiteiras, né, responsáveis por grande parte do PIB, muitas delas campeões nacionais do BNDES, com custeio forte do poder público para que elas tivessem uma atuação não só no Brasil, mas fora do Brasil, na América Latina, na África, competindo de igual para igual com empresas americanas, com empresas europeias, né, que essas empresas fossem alcançadas e seus dirigentes fossem todos presos.
é nesse momento que a Operação Lava Jato se torna realmente algo gigantesca dentro do país e, diante, né, de todas as peculiaridades da investigação e da maneira que isso levou, não só à prisão, mas à manutenção desses dirigentes que começaram os acordos de colaboração premiada feitas por esses dirigentes empresariais que alcançaram altas autoridades públicas, fazendo com que o objeto da Lava Jato ele excedesse muito o seu propósito inicial de corrupção dentro da Petrobras e permitisse a identificação de altíssimas autoridades, não só do Poder Executivo Federal, como também de diversos poderes executivos estaduais, e o negócio perdeu, né, como eu posso dizer, ele ganhou uma dimensão completamente inesperada e acabou se tornando, né, esse Leviatã, esse gigante que nós hoje temos a oportunidade de conhecer como Lava Jato. E aí que o direito penal econômico acaba virando para nós, né, um grande objeto de estudo. Naquela época do Banestado, muitos diziam que era até feio falar em direito penal econômico, que essa seria uma deturpação das finalidades do direito penal. Havia uma série de manifestos assinados por professores consagrados, dizendo que o direito penal não deveria ter essa missão de servir como uma tutela da economia, e que hoje ele se torna para nós talvez uma das principais disciplinas no estudo do direito penal, porque é isso que está no imaginário popular, né? Não é por acaso que hoje, né, nesse sábado, a gente está tendo 2 grupos da faculdade se reunindo simultaneamente. Hoje, no Salão Nobre, está havendo o júri simulado do Iuris Trivium, que eu recomendo, né, caso ele ainda esteja acontecendo, e acho que ainda estará acontecendo quando nós encerrarmos aqui, que vocês vão, assistam, participem, porque é uma atividade muito legal que o pessoal desenvolve, né, a partir de um caso que é todo montado por estudantes. Eu já tive a oportunidade de participar pelo menos 2 vezes do Iuris, mas essa durante muito tempo foi a atividade acadêmica que nós tínhamos na faculdade ligada ao direito penal, porque o júri era a grande atividade do advogado criminal na década de 50, 60 e 70 no Brasil. Mas essa nova atuação das autoridades gera um novo mercado para a atuação do profissional em direito penal, e por isso que o estudo do direito penal econômico para nós é tão importante. Então eu diria a vocês, né, e esse é um pouco o meu objetivo aqui no encontro de hoje, dizer que para além desse conceito, que eu acredito, Pedro, seja um conceito inatingível de direito penal econômico, a gente possa incorporar aqui na nossa disciplina tudo aquilo que esteja de algum modo relacionado, né, à macrocriminalidade econômica e empresarial, a atuação por parte de agentes públicos e privados que de algum modo interfira, né, nas superestruturas da nossa sociedade, no funcionamento do poder executivo, no funcionamento do poder legislativo, no funcionamento do poder judiciário, no funcionamento das empresas, que são a grande base do nosso modo de produção. É por esse motivo, por exemplo, que eu não excluo o direito penal ambiental do âmbito do nosso estudo aqui no direito penal, podemos chamá-lo de econômico e empresarial, porque a maior parte dos crimes, pelo menos os crimes relevantes contra o meio ambiente, eu não estou muito aí para o sujeito que arranca a casca de árvore, porque é uma atividade que não deveria estar sendo criminalizada, né? A lesividade dessa conduta é tão pequena, né? Ela somente pode ser considerada a partir de uma ideia de acumulação, né? O what if everybody did it? Né? O que aconteceria se todos fizessem isso? Muitas vezes ligada a erro de proibição, a erro de tipo por parte do agente silvícola que promove, né, essa atividade que a lei criminaliza, mas me interessa muito mais a atividade de poluição, de supressão de vegetação nativa, né, da emissão de ondas radioativas por parte de grupos empresariais que deixam de cumprir a lei visando majorar os seus lucros, né, em detrimento de um interesse difuso, coletivo da nossa sociedade, como é o caso do meio ambiente. Penso que essa atividade empresarial possa entrar na nossa discussão, até porque há importantíssimos temas de ordem dogmática, né, de ordem jurídica, do direito penal e do processo penal, que podem ser discutidas aqui. Então, todas essas atividades, a gente sempre vai estudar, né, à luz do problema concreto em si, né, o exemplo, né, do próximo mês de maio, que é o crime de obstrução de justiça, né?
Vamos estudar o que é obstrução de justiça, o que não é obstrução, mas principalmente, né, quais são as discussões teóricas e práticas que essa tipificação gera para nós dentro do nosso ordenamento jurídico. Eu considero isso fundamental, né, no princípio da legalidade, como que isso conflita com o exercício do direito de autodefesa por parte do acusado e do direito de defesa formalmente exercido por profissionais do direito, né, por advogados particulares e defensores públicos. Essa é uma discussão legal para nós. Então, eu prefiro adotar, né, uma definição mais ampla e trazer essas discussões para dentro dos nossos debates, do que a gente, de algum modo, estabelecer algum recorte rígido que venha a excluir alguma discussão aqui do nosso foro permanente. Dito isso, e agora sim, né, rumando ao fim, retomando a questão que o Pedro colocou para nós, eu diria a vocês que o direito penal econômico não tem nada de especial, não tem nada de diferente daquilo que a gente aprende nos bancos da faculdade. Não há uma disciplina própria de direito penal econômico. Tanto é que eu não me considero um professor de direito penal econômico. Eu sou professor de direito penal. Eu sou professor de processo penal. É isso que se encontra hoje na nossa legislação. A gente não tem um código penal econômico. A gente tem um código penal, que dos seus artigos 1º a 120 estabelece quais são as premissas para a responsabilidade criminal para todo e qualquer delito tipificado em qualquer legislação brasileira. De que maneira que as penas são impostas para todo e qualquer delito previsto na legislação brasileira, esteja no Código Penal ou fora dele. Outra coisa que eu acabei esquecendo de mencionar, 93, que tem a Lei 8666, que estabelece, né, o regime geral das licitações públicas e os crimes a ela inerentes. Hoje ela foi reintroduzida para dentro do Código Penal, né? Ela não faz parte de um diploma especial, mas ela também envolve atividade empresarial, como que as empresas se relacionam com o poder público na celebração de contratos com a administração pública, a realização de obras ou para a prestação de serviços públicos. Então, toda a base da nossa matéria, ela está diretamente ligada, né, ao sistema de regras e princípios que são estabelecidos pela legislação penal ordinária. Por isso que é fundamental a gente, para poder trabalhar esses temas aqui, dominarmos os conceitos que são fundamentais ao direito penal ordinário, ao direito penal tradicional, sem que isso represente qualquer prejuízo para aqueles que ainda estão tendo ou ainda não tiveram direito penal se integrar às atividades do grupo. Por isso que a gente coloca, né, os estudantes mais adiantados para ajudarem os mais novos. Mas, principalmente, e esse tem sido a tônica desse meu semestre, segundo semestre de 21 na Federal, que é a ideia de não haver também um processo penal próprio para lidar com criminalidade econômica e empresarial. A única legislação existente no Brasil que regula o funcionamento do processo penal é o Código de Processo Penal. Temos algumas questões pontuais previstas em leis específicas, então a gente acaba lidando com colaboração premiada, diferente de outras áreas. É mais difícil você ver colaboração premiada no tribunal do júri, embora não haja nenhum impedimento para que isso ocorra, só é mais difícil a sua incidência, né? A gente vai acabar lidando com outras medidas de investigação, a gente vai acabar lidando com alguns problemas peculiares, principalmente o que diz respeito ao envolvimento de pessoas jurídicas dentro desse processo, porque somente pessoas naturais podem responder por crimes no Brasil, excetuados os crimes ambientais, mas essa é uma outra discussão. E aí, como que essas pessoas jurídicas podem ser alcançadas? Se o poder público pode, no curso do processo penal, proibir essas empresas de contratarem o poder público, se a gente pode alcançar os bens, o patrimônio dessas empresas no curso do processo. Tudo isso diz respeito à nossa matéria e são problemas especiais que surgem. Mas o nosso processo penal é o mesmíssimo que vocês vão aprender no 4º e no 5º ano aqui da Faculdade de Direito. Os princípios são os mesmos, eles são regidos sempre pela ideia de indúbio pro réu, né? E para ajudar vocês, como essa é uma matéria somente dos anos mais adiantados da faculdade, a maioria, diria que acho que 70% das minhas aulas de processo penal estão todas disponíveis no YouTube. Então,
quem quiser ir adiantando, eventualmente tirando as suas dúvidas, né, fica o convite para vocês assistirem lá, YouTube Guilherme Brenner Luquezzi. Então, com isso, né, até porque nós já estamos muito próximos do horário limite, eu gostaria de encerrar por hoje, mas antes, como sempre faço, deixo a palavra aberta para quem dela queira fazer uso com qualquer finalidade ou propósito. Pois não. Não, só para contribuir com o raciocínio do professor de reconhecer que não há uma autonomia do direito penal econômico, as garantias, vamos dizer assim, do direito penal tradicional, até esse raciocínio serve para refutar aquela ideia de que a gente tem que renegar as garantias, né? O princípio da legalidade, por exemplo, outros princípios fundamentais do direito penal que foram construídos ao longo da história, para a gente combater a criminalidade empresarial, econômica, enfim. Então, sempre aquele discurso, a gente vamos negar essa garantia aqui, porque como é uma criminalidade econômica, eles têm muito artifícios para cometerem crimes, enfim. Então, a gente pode tirar um pouquinho dessas garantias. E daí vai até aquela aula que a professora Estelita deu com o professor sobre a questão da denúncia genérica e original, né? Pô, o Estado tem todo o aparato ali para fazer uma boa investigação, mas não, como é crime econômico, então a gente tem que dar uma generalizada para conseguir chegar ao autor. Mas, ora, não é bem assim, né? Quando a gente está num Estado democrático de direito, ou assim que se propõe, né? Então, só para contribuir com essa... O Lucas coloca um ponto muito legal, que é justamente isso, que a gente vê de gente defendendo, né, que deve haver um sistema próprio para o direito penal econômico, afinal de contas, o direito penal ele é insuficiente para alcançar os crimes dos poderosos, então a gente precisa de um novo direito penal, um novo processo penal. Tudo isso é balela. Tá? A Operação Lava Jato ela se desenvolveu com base no mesmo processo, né, do Código de Processo Penal, com base nos as mesmas regras de imputação da legislação penal ordinária. Onde ela fracassou não foi por insuficiência das regras, foi justamente porque essas regras não foram obedecidas e os tribunais superiores precisaram reestabelecer a ordem jurídica constitucional, como aconteceu lá atrás na Operação Banestado. Então, isso é algo fundamental. E já que eu falei do YouTube, eu não poderia deixar aqui de mencionar que eu e o Dr. Marlos, a gente vem mantendo, né, encontros periódicos. Eles eram semanais, como a gente, né, foi retomando as atividades presenciais agora com o arrefecimento da pandemia, essa periodicidade tornou-se um pouquinho mais elástica, mas o Lucas mencionou o nosso segundo encontro, que o Marlos hospedou, e nós debatemos com a professora Luiz Estelita, né, com o título denúncia, a genérica igual a de marca, né, falando da diferença da denúncia correta nos termos da lei e a denúncia genérica ou abstrata que viola os termos legais. Todos esses vídeos estão salvos hoje, tanto no meu canal, onde estão minhas aulas, como também no canal do escritório Arnes de Oliveira e Andreasa, Advogados Associados. Então, fica o convite para quem quiser aprofundar, né? Agora que a gente está no começo, e vocês daqui a pouco vão começar o primeiro ano e quiserem aprofundar esses conhecimentos, né? Tiverem em busca de mais conhecimento, esses vídeos estão todos lá. E a gente está sempre aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez a presença de todos e de todas que estiveram aqui presencialmente conosco hoje. Também o pessoal que está aqui conosco, né, desde cedo acompanhando pela transmissão do Zoom. E a ideia é que para o próximo encontro, né, a gente tenha já uma estrutura de som e de vídeo que funcione da maneira como a gente espera. Mas eu quero agradecer ao nosso cinegrafista de hoje, o Dr. Lourenço Ottobelli, por viabilizar que a transmissão ocorresse, porque nós estamos em falta aqui de uma câmera profissional um pouco mais perto, mas o importante que é o conteúdo, eu creio que a gente conseguiu transmitir. E esses encontros seguirão híbridos, mas fica, né, o meu apelo para que aqueles que possam, né, para os alunos da nossa casa, que possam comparecer presencialmente, o façam, porque né, eu consigo interagir melhor com vocês. Eu acabo não interagindo tanto com o Luiz Eduardo, com o Douglas, com a Yasmin, com a Isabela,
e com as outras pessoas que estão conosco no Zoom, que eu eventualmente não consigo ver, porque, né, o híbrido aqui, ele fica um pouquinho prejudicado, mas vocês sempre conseguem estar conosco. Tá bom? Oi, Pedro. Só aproveitando esse encerramento aqui para reforçar, nessa semana, na terça-feira e na quarta-feira, a gente vai fazer um evento bem bacana, um pouco, não discutindo necessariamente direito penal econômico, mas sim o direito penal na prática, né? O que eu quero dizer? A gente vai trazer aqui juiz, a gente vai trazer um advogado, a gente vai trazer, enfim, carreiras diferentes dentro dessa nossa área para Então, o evento acontece na terça e na quarta, dias 12 e 13, a partir das 19 horas, aqui em cima, no terceiro andar, na sala de videoconferências da Pós. Nós vamos receber no dia 12 uma advogada, um promotor de justiça do GAECO e o magistrado. E na quarta-feira nós vamos trazer um delegado de Polícia Federal, uma defensora pública e uma magistrada federal. E o evento vai ser mediado aqui pelo Pedro Nunes e pela Milena Gorges, tá bom? Então fica um convite para vocês estarem conosco e verem, né, depois que acaba a faculdade, como que a gente faz para trabalhar em direito penal econômico. O pessoal vem contar a experiência deles para vocês. Obrigado pela lembrança, Pedro, e sigam participando conosco. Um abraço.